Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre Série B. Porque Série B aí está agora, né? Pô, já atualizaram o mosaiquinho dos times no Globo Esporte. Ih, Então, já tem a tristeza. essa é a hora que você vê que seu time não tá lá, que você fala, pô. Pois é, lembrando que o Cruzeiro já estava na Série B, tá certo? E quem caiu agora são justamente Botafogo, Coritiba, Goiás e Vascão. E o Vascão, que não conseguiu meter o 12 lá, foi 3-2. Porra. 2 gols do Ricardo Graça. Você viu uma montagem 11-0, daí o Vasco vai e faz o 12? Vi. Daí na hora que vai o cara na rede lá, acorda! Muito gostoso. Essas aí é o que faz. Eu sou um homem simples, eu rio dessas coisas. De pequenas coisas. De peido, cocô. Peito é a coisa mais engraçada que existe. Mas, enfim, a gente vai falar de Série B, fazer um panorama geral, tá? Porque a ideia desse vídeo vir no Bira também, então vou indicar já o canal dele, eu adoro. Tá? Bira Leal, maravilhoso. Bira Leal, um beijo. Bom, enfim, sensacional. É um cara ímpar. Eu vi que o Bira que tava dando as voltas pro Botafogo lá no Se placar, um dia tiver o nosso podcast, presta atenção. Vamos chamar o Bira? O Bira vai ser um dos primeiros. Falar só do Atlético Sorocaba. Só. Do São Bento, Rafael, não é Sorocaba. Tem dois. Mas é o São Bento que ele gosta. Mas ele pode falar dos dois. Pode. Porque ele deve saber até a escalação do Atlético de Sorocaba. Com certeza, mas enfim. 3 horas falando só de times de Sorocaba. O que você acha? Também. Por que a gente vai entrar nesse pormenor de Série B agora? Vai ser a Série B com mais campeões brasileiros, tá? A gente tem o Guarani, Cruzeiro, Vascão, Curitiba, Botafogo. 5 campeões brasileiros. Isso. Acho que são 5 só, não lembro se tem mais. Eu não lembro se tem mais um preso aí. Aí tem o Vitória que já foi vice, né? Enfim, 5 campeões brasileiros. Mas antes, quando você era rebaixado, caso de Corinthians, tinha uma facilidadezinha, né? O próprio Vasco lá atrás, o Botafogo lá atrás, o Palmeiras. A receita do clube com relação a cotas de televisão era mantida como se ele estivesse na Série A. Era mantida. Então você conseguia cair para a Série B e ainda ter um time forte o suficiente para voltar rápido para a Série A. Era justo? Não sei. Mas enfim, caiu para a Série B. Hoje em dia já não é mais. E o Cruzeiro é um dos grandes exemplos disso. O Cruzeiro tentou até manter um time com um padrão de Série A, mesmo na Série B. E mesmo assim não deu. Com Rafael Sobis, que querendo ou não é um jogador importante, Marcelo Moreno, o próprio Fábio, vários jogadores, o Henrique estava lá, o Léo estava lá, Manuel, todos jogaram Série A, né? Jogadores experimentados em Série A. Além de ter Dodô e Dedé que estavam... Moreno, então. Além de ter Dodô e Dedé que já estavam afastados, não estavam jogando, mas eram parte do elenco. Então, assim, jogadores importantes, jogadores muito caros, mas que mesmo assim não fizeram o Cruzeiro subir por vários e vários problemas. Mas enfim, que a gente já falou aqui N vezes. Mas agora é diferente. Então, Botafogo, inclusive o Botafogo, eu tenho uma opinião muito mais pesada. A situação do Botafogo é tão alarmante que eu faria um Botafogo novo, tá ligado? Eu voltava lá pro começo e catalogando tudo, montar uma história gigantesca, sabe? Tipo, documentar tudo, o renascimento do gigante, etc., pra que o Botafogo renasça, porque é muito difícil você trocar o pneu com o carro andando, cara. Isso. O do Botafogo é o mais difícil de todos. Porque além de vai ter uma renda que já não era essas coisas, vai ter uma renda bem menor, porque a renda da TV é uma das grandes partes da renda de todos os times da Série A. É uma parte muito grande. Uma porcentagem muito grande. Sim. E ainda vai diminuir o que já era pequeno. Vai ser muito difícil. E tem muita dívida. Tem dívida a curto prazo. E aí não sobe logo de primeira. Aí a bola de neve. Se torcida o Cruzeiro muito não envelhecida. conseguir subir de novo, vai ser outra camada da bola de neve. Mas o Cruzeiro, o Vasco ainda, eles têm torcida jovem. A do Botafogo tá cada vez mais envelhecida. E isso é muito, muito ruim pra negócio. Só tem o docinho de novo. Só o docinho que já é velho. Que o docinho já é velho ainda, tem que tomar insulina lá. Se ele der um pouquinho de... Se der um Nescau bom pra ele lá, ele já não aguenta a torcida do Botafogo. Então, assim, mas é uma opinião pessoal, tá? Não tô falando que é irreversível, mas é muito mais difícil. Mas eu acredito que pode dar a volta por cima assim, mas com muita paciência, muito trabalho, muito devagar, com muita parceria de torcida, e nem sempre você tem isso, enfim. Os outros clubes, elenco, você tem que montar um elenco de jogador pra Série B. Porque é outro estilo de jogo, é outra pegada a Série B. Por exemplo, o Alan Ruschel, que eu adoro, gente boa pra caramba, já conversei com ele. O Alan Ruschel, ele se sobressai na Série B. Na Série A ele é um jogador mais no nível da maioria. Na Série B ele tá um pouco acima. Então, é um jogador que sobressai na Série B. Ele acabou indo pro Cruzeiro agora. Acabou de subir, ser campeão com a Chape. Exato. Uma história linda, maravilhosa. Cruzeiro.
foi pro Cruzeiro, contrato de 2 anos, jogador de 31 anos, jogador experiente, jogador que na Série B ele tá muito acima dos outros, então assim, é um jogador que vai agregar muito pro Cruzeiro. Então eu acho que os times, tanto o Vasco quanto o Botafogo, assim. O próprio Cruzeiro, que tá se reforçando nesse sentido, o Coritiba, que inclusive anunciou o Ibrahimovic, o Léo Gamalho, foi pro Coritiba. Exatamente esse perfil, mas assim, o Coritiba já caiu pela 6ª vez, o Goiás já tem... Já meio que já sabe o caminho das pedras. Já sabe o caminho. O Goiás que, por exemplo, a gestão financeira do Goiás é muito saudável, né? O problema da gestão esportiva, que nem sempre casa, né? O Goiás sempre montou time competitivo. A gente mesmo lembra de vários times fortes do Goiás, o Goiás brigando na parte de cima da tabela, o Goiás do Paulo Baier, o Goiás do Souza Caveirão, o Goiás do Fernandão e do Araújo. Zidanilo. Pois é, então já teve times muito fortes, né? O Goiás, que inclusive foi base pro São Paulo campeão do mundo, com o Josué, com o Danilo, com o Grafite, Fabão, foi tudo pro São Paulo, né? Com o Coquinha. Pior que o Goiás ainda teve uma leve arrancada ali, que não teve certo tempo do campeonato, que o Goiás era o último lá disparado. Ainda conseguiu dar uma sobrevida no final, de pena que não conseguiu. Mas conta a favor do Goiás que a gestão financeira já está um passo à frente dos outros. Que já é problema para Cruzeiro, para Vasco, para Botafogo, já é um problema alarmante, né? O Goiás não, ele está acima dos outros nesse ponto. Agora o negócio do Goiás é a gestão, ajeitar a gestão esportiva, a gestão financeira, para que os dois convirjam e caminham bem para frente, entendeu? Porque já é um clube, de tamanho menor, já sabe as suas expectativas. Sim. Aí o próximo passo já tá ajeitadinho, aí faz tipo um Fortaleza, né? Tipo um plano para se manter na Série A, não ficar indo, voltando. Tanto que o Goiás subiu da Série B para a Série A com o Michael e o Lucão no ataque. Isso. Depois o Michael subiu para a Série A, o Lucão saiu, o Michael ficou, fez uma boa campanha, né? Mas depois ele saiu, o time meio que desandou, né? Tentou achar no meio do caminho aí, mas aí tem que casar. O Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo, principalmente, eles têm que entender a realidade e trazer jogadores para jogarem a Série B. Jogador que tem experiência ali, entender que na base vai achar bastante jogador. Principalmente a torcida tem que entender que o momento é diferente, que precisa de muito apoio. E aí é consumir produto do clube, dar força para jogador que tá ali. Os torcedores vão ter que entender que nem todo jogador vai poder cobrar como se estivesse na primeira divisão, entendeu? Então parceria o tempo inteiro, apoio o tempo inteiro, para que o time, para que o clube volte a ter um resgate, entendeu? Porque senão, aí meu amigo, aí Eu falei, Série B só é ruim na hora que você cai. É gostoso. Você vai lá. É que hoje em dia não é mais aquilo, né? Que você desce, passa a pistola na cara de todo mundo, ingresso barato, passa um jogo na Rede TV. Pois é, Silvio Luiz. Silvio Luiz narrando. É gostoso. Pelo menos na minha época que eu participei da Série B, foi gostoso depois que caiu. Mas hoje em dia já tá mais apertado. E você vê, por exemplo, os times que subiram, o Renato Cajá estava no Juventude, é um jogador bem mais velho. Então assim, é Camilo, esse boa. tipo de jogador, entendeu? Que você tem que ir atrás. Não só mais velho, jogador jovem também. Experiente, bom. Jogador em ascensão, jogador que joga bem o campeonato estadual. Então você vai prestar atenção, principalmente no Paulistão aí. Vou trazer o Xuxa pro Curitiba. Xuxa jogou na ponta, né? Mas assim, olhar pro Paulistão que tem muito jogador. Faz a rapa no Paulistão, filho. Que tem muito jogador que surge ali, jogador de 23, 24 anos. Olhar para todos esses clubes menores, não só para os grandes, ver quem se sobressai e começar a dar chance para esses caras. Ou olhar a Copa do Nordeste, que tem um ou outro jogador. Pega moleque de time grande para dar experiência. Sim, pega emprestado, né? Então vai, por exemplo, o Santos que gosta de lançar moleque, vê os que não está sendo aproveitado, vai e faz uma proposta. No Flamengo fala, se o Neneca não for jogar, vem Neneca, vem jogar a Série B. Vem jogar a Série B, Neneca, mas assim, olhar para os times grandes, ver jogador que não está sendo aproveitado e traz. Por exemplo, o Janderson, que estava no Atlético Goianiense, né? Que vai que o Corinthians não aproveita. Vai um Coritiba lá atrás, o moleque é bom, então ele tem assim, não é maravilhoso, incrível, mas... Não, mas é útil. Talvez para uma Série B seja muito importante. O Chico mesmo no Atlético Goianiense, eu não tô falando que o Atlético vai liberar os caras, mas tô falando... Isso. É ver o que pode agregar para esses times e contratar de acordo com a realidade que a Série B impõe. Porque você vai ter que ter menos salário, vai poder gastar muito menos, vai receber muito menos. Jonathan Cafu. Será? Leva, que por favor. Aí. É que o salário, né? Camacho. Mas o Corinthians deve pagar tudo, Eduardo. Leva um Luan pra desanimar seu time. 700 mil, 800, pra jogar na Série B? Camacho. Pô, mas se falar, dá 100zão aí, paga 100zão de salário pro Luan aí, pelo menos alivia 100. Não, mas você consegue montar uns elencos assim,
que funcionam dentro da Série B e que você consegue tirar proveito dela. Não quer dizer que você montando isso, seguindo essa forma, vai ganhar de todo mundo, porque você está jogando contra outros 19 clubes, entendeu? Mas é um primeiro passo, entender essa realidade. Não adianta nenhum desses clubes chegar e falar assim, ó, quero um time de Série A para ganhar a Série B. Não adianta. Não dá mais. Não dá para montar aquele... O Corinthians montou um grande time pra Série B, tá? Um time que era forte, tinha André Santos, Chicão, tá tudo naquele time. Tudo foi, os caras foram ganhar a Libertadores, ganharam os negócios, entendeu? Deu sorte também naquele time, mas não dá mais pra fazer isso. Então tem que olhar muito. Super time. Né? Não, mas era um time bom. Herrera, nossa, que saudades. Doentinho. Que saudades. Eu chorei aqui. Doentinho, hein? Mas já tinha Alessandro, já. Né, Chicão. Mas também era todo jogador que tava ali. Veio de Figueirense, Chicão, Felipe, André Santos. Sim. É que se transformaram em grandes jogadores. Acabaram sendo muito importantes para a história. Mas assim, é olhar justamente para os clubes menores e oferecer, além do financeiro, é a camisa de exposição. Tipo, você jogar no Vasco, com todo respeito, para quem joga no Asa, o cara vai falar, pô, é o Vasco, eu vou querer jogar no Vasco, entendeu? Então assim, a sua camisa é uma vitrine muito forte, então nesse momento você consegue se aproveita montar, entendeu? disso. E aí aquela coisa, formou jogador, vai vir grana, vai ter que vender, vai. Porque tem que Até juntar na dinheiro. Série A tá assim. Né? Então, ter muita gestão, muita responsabilidade para que os times deem a volta por cima. Então isso é um trabalho muito longo, pode até voltar para a Série A, mas não é aquela coisa, voltou para a Série A vai brigar pelo título. Não, é muito difícil isso acontecer. O último que conseguiu isso foi o Internacional, que chegou para brigar, mas é muito difícil chegar, subir e ficar brigando lá em cima. Mas essa Série B eu vou querer assistir, que vai ser legal, cara. Mas enfim, é isso, tá? É mais opinativo mesmo, não tem nomes de ninguém e tal, é só sugestão. Deixa nos comentários aí, vamos montar um time bom aí. Montar um time bom com jogadores... Jogadores, na realidade de Série B, jogadores que fariam diferença. Comenta aí um time, ó, esse aqui joga tal, esse aqui joga aqui, jogou no Série B, jogou na Série C bem pra caramba no Remo que inclusive vai pra Série B também, que é time tradicional. Mas aqui, ó, na Série B teve esses times aqui, no Santa Cruz esse cara se destacou, no Paysandu teve o Hernani Brocador que não foi muito bem esse ano. No Sport, exato, entendeu? Então é esse tipo Felipe de coisa. Vizinho. Exato. O Elton foi pro Cuiabá e subiu. Uhum. O Pelelton. O Pelelton tá jogando ainda, não é Cuiabá. possível, cara. Cuiabá. Subiu. Então, já não deve ser aproveitado no Ele tava no Sport. Talvez. Tava no Sport e foi pro Cuiabá. André Balada. Ele tá na Turquia, né? Mas enfim. Comente aí a sua opinião. Fala jogadores pra gente ficar de olho e tal. Robinho lá no Grêmio. Opa! Tá jogando Esses caras não devem querer mais nada também, né? Enfim, comente aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Com Deus, um abraço e